uma das coisas que mais acontece na hora que a gente está falando de inteligência artificial é porque, por muitas vezes, a galera confunde o subcampo com a técnica utilizada para fazer a parada, tá bom? Então, olha só, se eu estou falando aqui da inteligência artificial e eu estou falando da visão computacional, a visão computacional é um subcampo da IA. Agora, eu posso utilizar N técnicas para fazer aplicações de visão computacional. Exemplo, Eduardo. Cara, eu posso utilizar redes neurais profundas, que é uma técnica, né? Uma técnica ali onde a gente utiliza ali as redes neurais com várias camadas intermediárias para criar uma aplicação que resolva um problema de reconhecimento de pessoas em imagens, reconhecimento de veículos, né? Reconhecimento da face. E por aí vai. Reconhecimento da digital, reconhecimento de letras em cima de fotos. Então, isso, a técnica, o deep learning que é utilizado aqui nessa parada, ela é a técnica. Agora, os subcampos são os subcampos de estudo, né? Os domínios de estudo. Então, você vê, estou falando de visão computacional. O NLP, o NLP, o PLN é o processamento de linguagem natural. Estou estudando o que aqui? Aqui eu estou estudando imagem, aqui eu estou estudando o texto, e assim sucessivamente. O machine learning também é um subcampo da IA, onde a gente utiliza os algoritmos para fazer um trabalho mais voltado para os dados tabulares e por aí vai. Beleza? Então, é o seguinte, quando a gente fala de visão computacional, o que está acontecendo, cara? A gente está querendo passar para os computadores, é claro, passar para a máquina, algo que é muito peculiar do ser humano, que é enxergar. Agora, como que a gente enxerga, né? A gente tem aqui a luz bate no objeto, o objeto, os nossos olhos captura ali a mensagem daquele objeto e a gente processa essa parada muito doida aqui na cabeça, que eu não sei exatamente como é que é, porque eu não sou médico, eu não sei como é que funciona esse trem direito. Mas a luz bateu naquela parada, os nossos olhos vão identificar aquela parada. Agora, pensando nisso, quando a gente estava iniciando lá, né, os nossos precursores aqui na ciência de dados, estavam estudando como que a gente pode passar para a máquina o poder de enxergar as coisas também, foram desenvolvidos vários estudos, inclusive aqui na neurociência também, para tentar compreender como que essa parada era interpretada dentro ali da nossa cabeça, né? Não diferente, a gente percebeu que há uma certa similaridade entre a forma como nós, seres humanos, enxergamos e como que a máquina poderia enxergar alguma coisa que a gente estivesse apresentando para ela, né? Então, a gente começou a descobrir algumas coisas que, cara, peraí, se a gente consegue depurar cada pixel da imagem, a gente consegue transformar aquele pixel num embedding, que a gente chama, né? Numa parte mais matemática da coisa, para que o computador possa fazer cálculos e conseguir compreender o que é cada coisa, comparar essas coisas entre si. No frigir dos ovos, o que a gente estava fazendo? Era dizendo que, ó, computador, a parada é o seguinte, tá vendo esse... Olha, pega bem essa imagem aqui, ó. Deixa eu só pegar o pincel aqui, né? Olha só, computador, a parada é o seguinte, tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Esse quadradinho aqui vai ser uma matriz. Essa matriz a gente vai ter aqui cores, né? Então a gente vai ter lá o RGB, por exemplo. O RGB, ele também vai ter uma tonalidade da luz ali, né? Se tiver muito intenso, é 255, né? O mais luminoso possível. Se não tiver intenso, vai ser zero, que aí é o negro, né? A ausência de cor. E é o preto, a ausência de cor, e tem mais. Essa imagem ela está compilada ali em 8 bytes, beleza? Então, ó, dado todas essas paradas aqui, esse RGB são 3 canais de cores, né? O vermelho, o verde e o azul, né? As 3 cores primárias. Quando a gente pega essa parada toda aqui, a gente consegue transformar isso num número, e esse número ele está aqui representado por essa matriz. E essa matriz está representando esse pedacinho aqui, ó, da boquinha do gato, tá bom? Então a gente está falando para o computador, olha, computador, esse pedacinho de imagem aqui está mostrando o que para gente? Cara, o computador, ele treina para que ele compreenda todos, por exemplo, né? Ele vai compreender... vai pegar várias imagens dos gatos, por exemplo, né? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, é claro, né? Então, ele olhou várias imagens de vários gatos.
toda vez que ele pegou esse pedacinho aqui, ele treinou absolutamente bem. E chegou num ponto que é o seguinte: ele acerta 82% das vezes que isso é um gato, mas ele confunde ainda com um cachorro em 15%, ele ainda erra aqui em mais 3% em outras coisas, e é assim que foi, é assim que começou o trabalho da visão computacional. Então, quando a gente fala de visão computacional, a gente está dando para a máquina uma forma da gente conseguir passar para o computador uma imagem, seja ela por meio de foto ou por meio de vídeo, para que o computador saiba o que está acontecendo. Se a gente está conseguindo compreender o que é a imagem, o que está acontecendo no vídeo. Tudo bem? Então, isso é a arte da visão computacional.